Nossa conversa de hoje é com Eliana Calmon, primeira mulher a ocupar um cargo de ministra no Superior Tribunal de Justiça e a assumir a corregedoria do CNJ. Eliana, que acirrou os ânimos de magistrados ao falar que existiam bandidos de toga, defende: o judiciário deve ser passado a limpo da mesma forma que a Lava Jato está fazendo com o Executivo e o Legislativo. No bate-papo conosco, ela fala de temas polêmicos, como aposentadoria compulsória, foro privilegiado e da relação da classe política brasileira com a elite econômica do país. Ministra, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. E eu queria que a senhora contasse uma coisa de início. Sente falta daquele dia a dia da magistratura? Foram quase 40 anos de magistratura, fora o período de Ministério Público. Não, eu até me surpreendi, porque eu achava que eu ia sentir muita falta. Mas eu vou confessar publicamente o que é que aconteceu. Depois que eu levei 2 anos no Conselho Nacional de Justiça, e eu conheci a grande, o que é a magistratura por dentro, e eu vi a necessidade de se tomar tantas providências, e isto foi possível na Corregedoria, e foram 2 anos de intenso trabalho. Quando eu retornei ao STJ e comecei e retornei à minha atividade de julgamento, eu achei uma coisa pequena. É como se eu estivesse carregando água do mar de canequinho, julgando um processo de cada vez. Eu achei até enfadonho. Eu não senti mais aquele entusiasmo que eu sentia como julgadora. De forma que eu ainda fiquei 1 ano e meio mais, porque eu tinha a Escola Nacional de Magistratura, que eu estava na diretoria da escola, e isso me alentava muito, porque era algo que eu acreditava bastante. Mas eu já não senti mais o elan de continuar na atividade julgadora. De forma que eu decidi que estava na hora de deixar a magistratura. Agora, no período que a senhora estava na Corregedoria, inclusive, justamente por conhecer essas entranhas no judiciário, a senhora disse uma das frases que mais marcaram o seu período ali, né? Que existiam bandidos de toga. A senhora continua com esse entendimento? Sim, eu continuo a afirmar isso, não que seja a grande maioria, isso é uma minoria de magistrados que se prevalece das prerrogativas de magistratura para fazerem o que não devem. Eles se sentem protegidos em razão da proteção que existe na legislação para o magistrado e que precisa ter. O magistrado precisa ter essa proteção. E então muitos magistrados, e esses são minoritários, não é a maioria, é uma pequena quantidade de magistrados que se prevalece disso para, desta forma, ficar fora do alcance da justiça. E foi a isto que eu me referi quando falei dos bandidos de toga, e por isso mesmo é que eu acho que a magistratura deve punir exemplarmente estas pessoas que se prevalecem disso. Agora, a punição que existe hoje no judiciário, a senhora acha que é suficiente? Uma aposentadoria compulsória, isso tem de ser revisado? Veja bem o que é que acontece. Nós temos a aposentadoria compulsória em razão da pena administrativa. O processo administrativo que corre no Conselho Nacional de Justiça leva a uma pena administrativa, mas existe a perda do cargo, né? A perda do cargo que é dada judicialmente, o processo judicial. Este nunca termina. São processos muito demorados,
porque os magistrados têm foro especial e esses nunca terminam. Esses há a perda do cargo. E na perda do cargo, fica apenas com a aposentadoria em razão do que pagou para a Previdência, porque o magistrado, ele paga a Previdência. E se ele paga a Previdência, ele tem de ter de volta aquilo que ele pagou, mesmo que ele seja um bandido. O pior dos bandidos, se ele paga a Previdência Social, ele pode se aposentar pela Previdência. Não com as vantagens da magistratura, mas com as vantagens da Previdência. E é exatamente isto que agora nós queremos que na lei orgânica da magistratura seja feito, não é? Não deixar que a aposentadoria deixe de ser uma contraprestação, mas não deixa de ser esse absurdo que é de uma pessoa cometer muitos desatinos dentro da magistratura e sair com os proventos proporcionais e quando já tem mais de 30 anos de magistratura, sai com os proventos integrais. Aliás, comigo aconteceu uma coisa muito interessante, porque um juiz, onde havia muita denúncia contra ele, e eu determinei que um juiz auxiliar fosse até a comarca para averiguar o que estava se passando, porque muitos jurisdicionados estavam dando denúncias a respeito desse juiz, e ele recebeu o juiz auxiliar dizendo o seguinte: olha, você diz para a corregedora que eu estou louco que ela me aposente, porque eu estou louco para não fazer nada e ganhar meu dinheiro. Então você diz para ela que me aposente, viu, que eu estou aqui esperando a aposentadoria, que ela vá me tirar, exatamente me dar essa aposentadoria compulsória. E o que aconteceu com ele? Então, isto aconteceu comigo. Ele mandou este recado para mim. Ou seja, você termina dando um prêmio àquele que é um bandido. Né? No caso desse daí, eu fiquei curiosa. O que aconteceu com ele depois? Ou continuou até hoje? O processo, eu saí da corregedoria e deixei o processo lá andando. Possivelmente ou houve prescrição ou então ele foi afastado. Eu não tomei conhecimento. Eu costumo não tomar conhecimento depois que eu saio do cargo. Eu não quero saber do processo, eu não quero saber o que aconteceu nos processos que eu comecei. Eu digo sempre, eu não quero ser justiceira. Quando está nas minhas mãos, eu estou extremamente rigorosa. Eu saio e eu não quero saber. Agora, isso leva a uma discussão que, inclusive, é uma discussão que está em cada esquina que a gente chega e ouve as pessoas falando, que é sobre o foro privilegiado. Tanto o foro da magistratura como o foro dos políticos. Qual é a avaliação que a senhora faz disso? Vê alguma possibilidade de realmente acabar com o foro privilegiado? Olha, nós precisamos fazer uma revisão geral do foro especial. O foro especial precisa existir. Existem autoridades que não podem ficar com o juiz de primeiro grau, porque o juiz de primeiro grau ele está muito distante dos fatos que muitas vezes acompanham o dia a dia de uma autoridade federal, por exemplo. De forma que é necessário que algumas autoridades, mas poucas autoridades, tenham foro especial. A Constituição, e inclusive a Constituição de 88, inchou o foro especial para muitas e muitas autoridades. São mais de 3.000 autoridades que têm foro especial. Me parece que são 3.400, 3.600, mais ou menos isso. Alguém já contou e já disse isso. O que acontece é o seguinte, mesmo para esses que têm o foro especial, precisava que o rito do processo no foro especial fosse um rito mais rápido, fosse mais diligente. O foro especial, o rito processual, é absolutamente execrável, porque demora demais. Eu, como fui do STJ há 14 anos e tinha diversas autoridades com foro especial, que eu era a autoridade processante, eu pegava no capricho para dizer o seguinte, este aqui eu vou fazer para provar que o foro especial é inviável.
E realmente é inviável. Quando eu levava afinco, resolvia fazer a coisa, e estava na hora de julgar, a autoridade pedia aposentadoria. Pedindo aposentadoria, parava o processo ia para a primeira instância e começava tudo novamente. E a gente já viu isso, por exemplo, na área política, de estar no Exatamente. Supremo, perto de julgar, Exatamente. volta para a primeira instância. Exatamente. Eu tinha um processo gravíssimo, gravíssimo, de um conselheiro do Tribunal de Contas. E este resistiu, a denúncia foi recebida, e um grande advogado de defesa, e quando chegou na hora do julgamento, eu fiz um voto exemplar, o voto tinha 82 folhas, levei para a Corte Especial, no dia do julgamento, ele pede aposentadoria. Eu recebo a notícia de que ele pediu aposentadoria. Ele não conseguiu, porque eu mandei saber se tinha sido publicado e não foi publicado. De forma que eu levei e disse o seguinte: aposentadoria não publicada não é aposentadoria. Portanto, aqui ainda continua competente para resolver o julgamento deste processo. Ministra, a senhora tem um jeito firme, duro, Muito, né? Mas muito firme mesmo, muito seguro, que marcou sua trajetória. Fez muitos inimigos? Eu não digo inimigos, mas muitas pessoas que não gostam desse meu jeito, né? Porque nós brasileiros temos uma cultura de muita permissividade, principalmente com os amigos, né? E nessa atividade de judicante, eu acho que a gente não pode ter amigos, porque amigos, negócio da parte. De forma que eu sou muito rigorosa, tanto com as pessoas que eu não conheço, estou conhecendo pela primeira vez no processo, como para as pessoas que eu conheço razoavelmente bem, como as pessoas que eu apenas tenho algumas informações. E como existe também a cultura do querer bem, sempre existe alguém que vem pedir para um amigo comum. E eu não aceito esse tipo de pedido. Não, é fulano que está pedindo como se fosse ele. Não interessa, eu não aceito. E isso faz com que as pessoas fiquem desgostosas, achando assim, ela não é amiga dos amigos. Sim, Eliana Calmon é amiga dos amigos. Eliana Juíza não é amiga de ninguém, porque eu não posso ser amiga de ninguém, porque ali eu sou a justiça, né? E aí o jeito que a senhora arrumou, inclusive, foi ampliar a sua proteção, né? A gente chegou aqui na sua casa, muito obrigada por nos receber na sua casa, e a gente já viu logo de entrada que a senhora tem toda uma rede de proteção. É muito devota a senhora, né, ministra? Foi uma forma mesmo de ir se protegendo? Não. Não? Eu sou, inclusive, agnóstica. Eu tenho estes santos como uma forma de... Eu gosto da escultura, não é? Gosto de peças antigas, então eu tenho por isso. Mas eu acredito muito nas forças positivas, não é? Nas forças positivas das pessoas que nos rodeiam. E eu acho que, como existem as pessoas que não querem bem, tem outras que querem muito bem. Eu recebo tantas manifestações de pessoas até que não me conhecem, mas que acham importante alguém que pense como eu e que faça assim. Então, eu acho que fica elas por elas. Se pelo menos empatado. Ruim. Pelo menos empatado. E eu não tenho medo, porque eu não recebo forças negativas. Eu não presto atenção. Mas a senhora tem patuais, assim, pela casa? Tem. Eu tenho meus patuais, sem dúvida alguma. Eu não creio em bruxos, mas se eles existem, vamos nos proteger, não é?
No próximo bloco, a ministra Eliana Calmon vai conversar com a gente sobre Lava Jato e também você vai conhecer um outro dom da ministra na cozinha. Estamos de volta conversando hoje com a ex-ministra Eliana Calmon. Ministra, a gente falava no bloco anterior a respeito de investigações, foro privilegiado. Pegando esse gancho aí, eu queria saber a opinião da senhora sobre Lava Jato. É uma operação que a senhora acha que já chegou na plenitude ou falta o quê? Olha, ninguém sabe o que é que falta. Eu posso dizer que a Lava Jato é um divisor de águas, porque ela estabeleceu uma forma de procedimento do judiciário diferenciada. Tudo começou com o mensalão, que já foi uma posição do Supremo Tribunal Federal que surpreendeu a todos, inclusive aos próprios advogados que estavam atuando no processo e que pensaram que aquilo ia ser um passeio pelas teorias que inventaram a respeito das defesas e, no entanto, não surtiu efeito, já em razão de uma legislação que já era bastante avançada, que era já a legislação da lavagem de dinheiro, né? Que essa lei de lavagem de dinheiro foi um avanço extraordinário. E com a Lava Jato, nós avançamos ainda mais, porque nós temos agora a lei de improbidade empresarial, com estes instrumentos maravilhosos, que é a delação premiada e o acordo de leniência, onde isto fez a grande diferença, né? De forma que nós estamos agora passando a limpo aquilo que todo mundo sabia. Quem é que não sabia a existência de uma intimidade indecente entre a classe política e a classe econômica? Quem é que não sabia que quem elegiam os políticos era a classe econômica? E essa classe econômica, principalmente representada pelas grandes empresas que fazem as obras públicas, né? Pelo financiamento das campanhas, nós sabíamos que estas empresas financiavam as campanhas e também os bolsos destes políticos que atravessavam a vida sendo políticos e terminavam muito ricos. E este dinheiro vinha de onde? Com o salário de deputado? Com o salário de senador? Não podia ser. De algum lugar vinha esse dinheiro. E ninguém nunca tomou conhecimento de onde vinha este dinheiro, de onde vinha o financiamento dessas campanhas, campanhas que foram ficando cada vez mais milionárias. E a pergunta que se faz é o seguinte: por que isso tudo aconteceu? A Lava Jato surgiu de quê? A Lava Jato surgiu de uma série de fatores, e inclusive um fator que eu considero um fator sorte. O primeiro fator foi uma legislação bastante avançada. Uma legislação que foi aprovada por esse parlamento que está aí, um parlamento imundo, mas que foi forçado a aprovar essas leis em razão da pressão internacional. A partir do momento em que o mundo começou a combater o terrorismo, e isso veio a partir da queda das Torres Gêmeas em 2001, quando o mundo ficou todo em perplexidade, começou-se a querer tirar o dinheiro que alimentava o terrorismo. E aí começou-se a combater a corrupção. E a corrupção a partir dos paraísos fiscais e dos países que eram as lavanderias. E uma das lavanderias maiores que nós tínhamos era o Brasil. E aí foi o Brasil forçado a assumir
a posição de aprovar leis moderníssimas como essa lei, onde está a delação premiada e está o acordo de leniência. Esse é um fato, né? Agora, chegou até empresários, políticos. Eu ouvi um dia desse uma declaração da senhora falando que acreditava que isso poderia chegar à magistratura, essa investigação da Lava Jato. Qual o entendimento que a senhora tem especificamente disso, para eu entender onde que a senhora... Não significa que a Lava Jato precisa chegar ao judiciário. Mas eu falei no sentido figurado, dizendo o seguinte: se o Brasil está passando a limpo os poderes da República, o Executivo e o Legislativo, precisa também passar a limpo o Poder Judiciário, porque a magistratura sai da mesma sociedade corrupta de onde saem os demais poderes, os membros dos demais poderes. E nós, brasileiros, não ignoramos que existe corrupção dentro do Poder Judiciário. E estes são piores, porque, pelo menos, no Legislativo e no Executivo, nós fazemos a renovação de 4 em 4 anos, pelo voto popular. E na magistratura, não. Nós temos um juiz corrupto que fica a vida inteira. E cada vez mais ele vai subindo os degraus e vira a cúpula do Poder Judiciário. E isso é que eu acho uma temeridade. Então, nós precisamos fazer a correção disto e me parece que o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado para fazer aquilo que as corregedorias estaduais não faziam, ele hoje está um pouco diferente daquilo para o qual foi criado. Ou seja, ele está um pouco, vamos dizer assim, inibido de fazer esta correção. Aliás, na gestão passada, o presidente do Conselho Nacional de Justiça disse que a prioridade seria a administração de justiça e não a disciplina da magistratura. A senhora tentou, em 2014, uma vaga ao Senado. Não foi eleita. Voltaria a se candidatar? Não, eu até me senti muito bem-sucedida na campanha, porque eu fui muito bem votada, eu tive 530 mil votos. Na Bahia é um estado problemático, é um estado onde se vota sempre com o governo. Eu sabia das grandes dificuldades. O partido, que é o PSB de Eduardo Campos, e a Rede Sustentabilidade Marina Silva, não tinha penetração, porque na Bahia o domínio total era do PT. Mas o objetivo era cavar a terceira via para justamente evitar essa polarização PT-PSDB. Né? Então, o Eduardo Campos dizia: ministra, nós precisamos tirar essa polarização PSDB-PT e o PMDB no meio, tirando partido dos dois. Precisamos acabar com isso. E nós vamos ter uma grande vitória em 2018. Não foi possível, Eduardo Campos morreu no meio da campanha. Eu disse, não há condição, porque os partidos políticos são verdadeiras casas de negócio. Então, você é filiada a um partido, mas o partido não lhe dá abrigo, porque o partido, muitas vezes, está apoiando candidatos de outra legenda, porque rende mais para ele. Cada vez mais se fala na possibilidade de juízes serem candidatos. A senhora acha que é um caminho que deve ser seguido, trilhado por esses magistrados, ou deve ser evitado? Não. Eu entendo que o magistrado, ele tem uma formação adequada para ser magistrado. Acho que nós não devemos confundir as coisas. Eu tinha uma vida toda, eu tinha 40 anos de magistratura, já estava no fim da minha carreira, né? E eu fui para a Bahia para começar uma carreira, de forma que
eu não quis me aproveitar desta onda. O que eu fico com medo é do juiz populista e de usar a magistratura para se tornar uma figura de proa. E isso não pode acontecer. O magistrado tem de seguir a carreira dele. Né? Agora, o meu entendimento é que a magistratura poderia mudar o destino desse país. Eu sempre achei isso. Se seguisse as leis fielmente e fosse menos político. Depois que eu passei pelo Conselho Nacional de Justiça, eu cheguei a outra conclusão, que isso jamais vai acontecer. E é assim uma coisa muito extraordinária o que aconteceu com o Mensalão, o que aconteceu com Lava Jato. É uma coisa excepcional, porque fugiu dos padrões. O ponto fora da curva, né? Que ponto até fora se da falou curva. dentro da magistratura. Exatamente, porque a magistratura, de um modo geral, ele está par e passo com a política dominante. Né? E a política dominante neste país é uma política que efetivamente tinha de mudar. Mas eu quero aproveitar, antes de acabar essa conversa hoje aqui, para falar de uma outra paixão da senhora, que rendeu já até livro. Livro que também a senhora não deixou de lado o vínculo com a magistratura. Receitas especiais, mas que virou RESP. É um trocadilho que eu fiz, né? E grafei as receitas especiais como a gente grafa os recursos especiais. Já que eu trabalhava com os recursos especiais e com as receitas especiais, eu então resolvi colocar todos no mesmo nível, não é? Eu doei os direitos autorais para uma creche e este livro já está na 11ª edição. Né? E toda a renda que a senhora recebe continua sendo doada, continua né? sendo, vai para a creche. Essa creche é interessante porque, mais uma vez, ela favorece a mulher, porque ela pega as crianças das empregadas domésticas, entrega as crianças às 7 horas da manhã e busca às 18 horas, com a barriguinha cheia, tomadinho um banho, leva para casa para dormir com a mãe e no outro dia devolve. Então, mais uma vez, estou ajudando as mulheres. O que é que vai para este livro? Só receitas fáceis, muito fáceis, porque eu também aproveitei o livro para dizer para as mulheres deste país que cozinhar não é demérito para a mulher. Pelo contrário, eu acho interessantíssimo você receber na sua casa e se doar um pouco fazendo as receitas. Eu sou professora de direito, eu sou magistrada, eu trabalho na área jurídica, mas eu também sou cozinheira. Olha, ministra, então já para encerrar, eu vou compartilhar isso com a senhora, viu? Eu sou jornalista, mas eu também amo cozinhar, então compartilho aí. Muito obrigada por essa conversa super agradável. Foi um prazer receber vocês aqui e, desta forma, fazer este programa para que eu possa levar para as mulheres brasileiras alguma mensagem. Ministra, muito obrigada uma vez mais.